Quero convidá-las a abrir suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. O segundo texto que me foi sugerido para reflexão com vocês é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 8 a 11. Desculpa, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Foi para ver se vocês estavam atentas. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou me concentrar em apenas um único versículo, que é o versículo de número 11. Isso não significa que eu não leve em consideração todo o contexto e, sobretudo, a perícope, aquela parte significativa do texto, que só faz sentido interpretar esse versículo levando em consideração este todo, que vai do versículo 13 do capítulo 4, por isso foi a confusão, até o versículo de número 11 do capítulo 5. Nós não vamos ler o texto inteiro, a perícope inteira, eu só vou ler com vocês um versículo, e a gente vai interpretar esse versículo à luz do contexto de toda essa passagem das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vou repetir. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos conduzidos por ela. Livra-nos de conduzir a Tua palavra. Que não sejamos nós condutores das sagradas letras, mas que ela, e somente ela, nos conduza. Que ela abra o caminho que a nossa mente e racionalidade não consegue abrir. Que ela traga luz nas trevas do nosso coração. Coração que depende da luz. Porque sem luz, por mais que tenha olhos para ver, olhos que só regeneração pode nos dar, ainda assim precisa da luz para enxergar. E a luz vem com a Tua palavra e com o Teu Espírito. O testemunho interno mais poderoso que poderia hoje nos visitar nessa manhã e transformar nossa vida. Que o encontro com a Tua palavra desta manhã não fale apenas a nossa mente, mas transforme a nossa vida. Porque quando Tua palavra entra em ação, ela não é só uma palavra que traz compreensão, ela é uma palavra que cria, que traz à existência o que não existe, que muda cenários. Que o Senhor transforme os nossos cenários pelo poder da Tua palavra. Assim oramos, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é a conclusão de um raciocínio que Paulo estabelece desde o versículo de número 13 do capítulo 4. Se você observar os versículos 13 a versículo 17, tratam de um determinado tema e encerra esse primeiro tema com o versículo 18, muito semelhante ao versículo 11 que acabamos de ler, dizendo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Na sequência, Paulo abre uma nova
argumentação. Essa segunda argumentação vai sendo trabalhada desde o versículo 1, que começa como o versículo 13 do capítulo 4, dizendo: irmãos. E ao dizer irmãos, ele inicia então o segundo argumento, que se conclui no versículo de número 11, da mesma forma, ou pelo menos de forma semelhante àquela que Paulo encerra o primeiro argumento no capítulo 4, versículo 18. Observe que o versículo 11 que acabamos de ler se assemelha ao versículo de número 13, dizendo, portanto, consolem uns aos outros. Quais são esses dois argumentos? De forma bastante rápida e precisa, os dois argumentos correspondem a uma relação que só é possível ser feita entre crentes convertidos. O primeiro argumento não, mas o segundo sim. O problema é que o segundo argumento salva todos os efeitos dramáticos que o primeiro argumento oferece. A sua pergunta natural é: qual é o primeiro argumento? É o argumento mais aterrador da face da terra. É o argumento que fala sobre o tema mais difícil, o tema mais dramático, o tema mais doloroso, o tema mais terrível, o tema mais assombroso, o tema mais espantoso que alguém pode encontrar na vida, que faz com que poetas como Mário Quintana cheguem a dizer: minha morte nasceu comigo. E faz da morte uma espécie de companheira, ao ponto de dizer no final do seu poema: mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Óbvio que pensar sobre a morte não parece ser algo tão promissor, muito menos consolador, encorajador. Pelo contrário, todas as vezes que pensamos na morte, a primeira coisa que nos assalta é o pavor com relação à morte. Quem de nós não teme a morte? Quem de nós não teme a finitude que atravessa a nossa carne, que é o tempo de vida que vivemos debaixo do sol, como ensina Eclesiastes? Todos nós fazemos tudo o que podemos na vida e às vezes temos consciência dela, às vezes não. Pobres não são aqueles que têm consciência da morte. Pobres são aqueles que não têm consciência da morte e vivem suas vidas exatamente como se a morte não fosse algo real, que acompanha toda a nossa vida e apresenta aquilo que é mais espantoso e assombroso na vida: a sua incapacidade de previsibilidade. Não somos capazes de prever nossa morte. Ela é, óbvio, uma amiga indesejável, e ela aparece nos momentos em que nós não esperamos. O problema é que quando ela aparece, esse é o primeiro argumento de Paulo, ela causa uma tristeza profunda, sobretudo aqueles que não têm esperança alguma numa vida após a morte, principalmente para aqueles que não sabem erguer a sua cabeça aos céus e enxergar que o mundo não se reduz apenas ao tempo que vivemos, à eternidade, principalmente para aqueles que não conhecem, desconhecem as promessas da eternidade e de um céu que Deus reservou para todos aqueles que Ele ama. É óbvio que a morte é pavorosa para quem não tem céu. É óbvio que a morte nos deixa em frangalhos quando nós não temos um céu para sonhar, um céu para desejar. E por isso Paulo escreve esse primeiro argumento, porque ele está de alguma forma estranhando uma espécie de tristeza que não é comum entre aqueles que são convertidos. É preciso, portanto, conhecer que a morte possui tristezas e não tristeza. Tristezas de dois tipos. Uma tristeza que acompanha a natureza daqueles que estão mortos para Cristo e vivos para os rudimentos do mundo.
E existe uma tristeza que acompanha aqueles que estão vivos para Deus e mortos para o mundo. São tristezas de naturezas diferentes, de naturezas distintas. Uma é uma tristeza desesperada, uma é uma tristeza sem esperança, uma é uma tristeza sem fé, uma é uma tristeza sem amor. Outra é uma tristeza regada de fé, amor e esperança. De nenhuma forma Paulo está negando a possibilidade de, diante da morte, a igreja sofrer. Ele está lidando com tessalonicenses que estão sendo atravessados pela dor da morte. E a sua primeira experiência de consciência da morte, óbvio, não é a sua morte. A sua primeira experiência de consciência da morte é sempre quando ela se aproxima de você. Seja com a morte de alguém que você ama, um amigo, um parente, alguém muito próximo de você. É ali que ela se apresenta com o seu poder de nos trazer consciência, sobretudo da finitude. Ninguém consegue pensar a sua própria morte sem contemplar, em primeiro lugar, a morte do outro. É na morte do outro que a gente descobre o pavor da nossa morte. Descobrimos que a morte está presente conosco desde o momento que nós nascemos. Então Paulo está lidando com uma igreja desmotivada. Desmotivada com a morte. Porque parece a morte representar o fim de uma série de projetos, de sonhos, de esperanças. Então Paulo precisa fazer com que aquela igreja consiga perceber na mensagem da parousia de Cristo, na mensagem da vinda de Cristo, na mensagem do dia do Senhor, na mensagem dos céus que Deus nos reservou, a fonte da alegria no dia da tristeza. A vida cristã é a vida do paradoxo. Deus não te chamou para ser alegre. Deus te chamou para ser alegre na tristeza. É a vida do paradoxo. Não é a vida do ou triste ou alegre. O crente vai atravessar a tristeza da distância dele da face do Senhor, com a alegria da promessa que um dia essa distância será encurtada de uma vez por todas e não haverá mais espelhos pelos quais você possa querer enxergar o teu Senhor, porque você estará diante dele face a face. As distâncias foram encurtadas. A tristeza se mistura com a alegria. Por isso, Paulo, em primeiro lugar, vai dizer para todos os crentes tessalonicenses que a morte sim é pavorosa. A morte sim é cruel. A morte sim é dolorosa. A morte sim provoca uma tristeza. Mas a tristeza daqueles que são um com Cristo, a tristeza daqueles que estão unidos a Cristo, ela tem uma natureza distinta. Porque ela é uma tristeza regada de esperança. Ela não é uma tristeza desesperada, ela é uma tristeza que espera com paciência, com confiança, os céus e a revelação e a manifestação dos céus de Deus. Por isso Paulo vai dizer, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós não enterramos nossos irmãos e irmãs como se eles fossem ali entregues naquele caixão. Paulo sabia que um crente não enterra seus mortos. Um crente planta seus mortos. Desde 1 Coríntios capítulo 15 a gente sabe disso. Nós semeamos os nossos mortos, para que eles ressuscitem naquele glorioso dia, o dia em que o primogênito dos mortos, que venceu a morte, e que agora é aquele ao qual estamos unidos com ele, ressuscitaremos. Consolo maravilhoso, não? Mas não é só sobre isso. Esse consolo da morte, ele precisa vir acompanhado com outro consolo. Porque a gente não pode só falar da morte. A gente tem que falar de uma outra coisa, que é a vinda do Senhor.
Por isso, um crente, quando fala na morte, ele sabe que, em primeiro lugar, a morte é iminente. Qualquer momento eu posso morrer. A qualquer momento eu posso morrer. Então, eu não sei quando é que a minha morte vai chegar. A minha sensação com relação à morte deve ser a mesma com relação à vinda de Jesus. Da mesma forma que eu não sei como vou morrer, não sei também como e quando Cristo virá. Mas o que eu sei, que a morte virá. O que eu sei, que Cristo também virá. Por isso um crente nunca pode só dizer, morreremos. A gente vai dizer, morreremos, mas viveremos. E viveremos por causa de Cristo, por causa de sua vinda. Temos duas crenças poderosas, todas elas nos causam pavor. Pavor porque somos ignorantes com relação às duas. Todo mundo gostaria de saber o dia da morte para se preparar para ela, né? A mesma coisa é a vinda de Jesus. Ela coloca você e eu no lugarzinho certo. Somos coadjuvantes, não somos o personagem principal. O herói continua sendo o crucificado. Então o que acontece na nossa história com o crucificado? A nossa história está atrelada ao completo desconhecimento do nosso futuro, mas ao mesmo tempo o completo desafio de confiar no que Ele nos prometeu. Por isso, é diferente quem morre crendo na promessa e quem morre sem promessa nenhuma. Por isso, Paulo vai dizer a estes irmãos que eles são diferentes daqueles que são os filhos da noite, os filhos das trevas. Agora sim, eu gostaria que você lesse comigo do versículo 4 até o versículo de número 10. Observe. Mas vocês, irmãos, do capítulo 5, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Observe a separação. É feita uma separação. E observe o que vem a seguir. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete as três virtudes teologais: fé, esperança e amor. Paulo deixa claro que o maior sinal da conversão de uma pessoa são as virtudes teologais: fé, esperança e amor. Quando você lê, por exemplo, Colossenses, a epístola que nós estudamos ontem, ele abre justamente mostrando que os colossenses são crentes. São crentes com algumas ideias esquisitas, mas até aí normal, né? Somos todos evangélicos, a gente sabe bem o que é isso. Mas são crentes. Colossenses é uma epístola entregue para crentes, com ideias meio esquisitas, mas para crentes. Por quê? Porque eles apresentam fé, esperança e amor. Os tessalonicenses são crentes. E por que são crentes? Porque eles possuem fé, esperança e amor. Os teólogos medievais faziam uma distinção muito crucial sobre aquelas virtudes que eram chamadas de teologais, das chamadas virtudes cardeais, aquelas virtudes que qualquer ser humano poderia, em tese, desenvolver, como sabedoria, justiça, temperança, coragem. Certo? São coisas que qualquer pessoa, em tese, poderia desenvolver. Ela não precisaria ser crente, não precisaria ser regenerada para poder ter sabedoria, justiça, coragem e temperança. Mas fé, esperança e amor é dom de Deus.
Não pode se desenvolver essas três coisas. Ninguém desenvolve fé, ninguém desenvolve esperança, ninguém desenvolve esse amor. Esse amor não é fruto do agenciamento humano, não é produto das mãos humanas. A gente não faz essas coisas, a gente não elabora essas coisas, a gente é atravessado por elas. Você não pega o amor, é o amor que te pega. Você não toca a esperança que te toca. Você não manipula a fé, é a fé que te manipula. É o contrário, as virtudes teologais mostram que você é o alvo da graça e não elas. O seu alvo não é a fé, a esperança e o amor. Você é o alvo da fé, a esperança e do amor. Você é o objeto que é atingido pela fé, a esperança e o amor. Todos os três dádivas de Deus, graciosamente dispensadas sobre os seus filhos. Então Paulo está dizendo que todos eles estão unidos disso tudo. E aí o versículo 9 termina dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente com vocês, como vocês têm feito até agora. Então, imagine que esse é o contexto que Paulo vai terminar dizendo: portanto, agora, o que vocês têm que fazer depois de saberem tudo isso? Depois de saber que fé, esperança e amor, conversão é obra de Deus. Deus faz uma obra em sua vida, começa com Ele. Isso é maravilhoso, gente. Você não pode sair daqui sem pensar isso, a profundidade disso. É pensar o seguinte, que no dia da sua conversão, é o dia que você se deu conta de que Deus está trabalhando em você, não a partir daquele momento, mas desde sempre. Você já parou para imaginar que no momento da conversão é a sua descoberta de que você nunca esteve só? De que você nunca esteve vagando num universo, não é, de aleatoriedade. De que todas as coisas foram convergidas de uma tal forma que você encontrasse o teu Senhor. Não foi você que um dia, encontrei Jesus. Não, criatura, Jesus te encontrou. Você é a ovelha perdida, não ele é o pastor perdido. É você o perdido. É você que não sabe onde anda. É você que fica andando para todos os lados e diz: agora será que eu vou por essa porta? É um abismo. O abismo, como eu amo o abismo. A ovelha adora abismo. Ela tem uma atração pelo abismo que é uma coisa incompreensível. Toda a nossa natureza é essa natureza, não é, de ovelha. É a natureza de paixão pelo abismo. Não é? Por isso a gente faz a oração como a do salmista do Salmo 119, que é um salmo belíssimo. Não vou ler ele aqui para vocês, obviamente. Mas é um salmo belíssimo, é um elogio à palavra de Deus, lembram? E é feito por um jovem que descobre a sabedoria na palavra de Deus e começa a fazer um elogio tremendo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A tua palavra é tão saborosa, é tão doce como o mel. Ela me faz mais sábio do que os mais velhos. Lágrimas e rios de lágrimas correm dos meus olhos quando os homens afrontam a tua lei. A gente olha um texto desse e a gente fala assim: olha, se eu tivesse 10% desse amor que esse cara tem pela palavra, eu estava bem na fita. Né? Até que a gente lê o último versículo do Salmo 119. É aí que a gente descobre quando é que a gente lê o Salmo 19, quando o fulano lê o último versículo. Aí ele descobre do que de fato o Salmo está falando. Agora você vai descobrir se você leu o Salmo 119, né? Cuidado que eu estou vendo você abrindo a Bíblia aí agora. O último versículo é assim, olha como termina esse jovem que ama a palavra, conhece a palavra, sabe tudo da palavra. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Como pode alguém que ama tanto a palavra andar errante? Sendo ovelha. Ovelha é assim. Tem uma paixão pelo abismo. A salvação da ovelha é que o mesmo tamanho e força dessa paixão pelo abismo
é a paixão que o pastor tem por ela. Por isso não tem abismo que o Supremo Pastor não resgate sua ovelha. Mas todo abismo em que uma ovelha vai parar e o pastor traz de volta, a ovelha vai ter uma conversa. Essa ovelha vai ter uma conversa com seu senhor. E o nome disso na teologia, sobretudo na eclesiologia, é disciplina. E é isso que a gente vai falar hoje. Esse versículo 11 é sobre disciplina. E aí você já franze a cara, assim, nossa, disciplina, lá vem bomba. Eu queria falar sobre outra coisa, mas disciplina. A gente só pensa assim da disciplina porque já não tem mais amor, fé e esperança em nossas vidas. A conversa do pastor com uma ovelha que caiu no abismo não é a demonstração de uma superioridade, não é a demonstração de uma natureza infinitamente superior à da ovelha, que é a natureza do pastor. Não, é uma demonstração do seu amor, da sua fé dada à ovelha e da esperança que ele planta no coração da ovelha. E ele precisa de tempos em tempos trabalhar na sua ovelha o que ela sempre esquece. De todos os animais do planeta terrestre, a ovelha não é só o bicho mais estúpido, é o mais desmemoriado. Ou seja, eu estou chamando você agora de desmemoriada. Desmemoriada. Por que desmemoriada? Aí você fala assim, é verdade, eu ando esquecendo tantas coisas. É verdade, uma das coisas que mais a gente esquece na nossa caminhada é de que a gente é crente. A gente esquece. A gente acha que ser crente é ser eu ter a carteirinha lá de membro da igreja. Oh, Jesus. A igreja pode errar em te colocar ali. Você pode estar no lugar errado, e como disse o Rubens, talvez você precise de salvação hoje. Talvez você precise descobrir o verdadeiro pastor da alma hoje, porque talvez a sua vida esteja sendo pastoreada por um falso pastor. E um falso pastor tem um falso evangelho. E o falso evangelho não salva. Observe o versículo. Ele é muito simples de a gente entender, mas muito profundo. Esse versículo, ele basicamente nos ensina duas coisas que não nos podem faltar em toda a disciplina do Senhor. Todo momento em que Cristo ensina uma doutrina que corresponde a algo que a gente está fraquejando, seja a tristeza diante da morte, seja a desesperança diante da vinda do Senhor, a perda da esperança no Senhor, seja de onde for, a disciplina do Senhor vem acompanhada de duas coisas. Segundo o texto que a gente leu é consolo e edificação. A gente tem que parabenizar os tradutores da Bíblia que escolheram a palavra consolo exatamente nessa passagem, justamente porque a palavra consolo, muito embora não reflita exatamente o significado da palavra no grego, se traduzíssemos literalmente, entenderíamos completamente errado a passagem. Então, eles estão certos em traduzir por consolo. Muito embora a palavra que apareça aqui por consolo seja a mesma palavra que a Bíblia usa para exortar. É paracaléu. Paracaléu, chamar para junto. Exortação, o primeiro passo aqui é exortação. Por isso, o texto começa dizendo, exortem uns aos outros. E, em segundo lugar, edifiquem. A palavra edificar aqui, ela é uma palavra que deve ser entendida nos termos daquilo que se compara ao estabelecimento dos fundamentos de uma casa. Uma casa que precisa ser edificada, ela precisa em primeiro lugar lançar as bases. E como é que você lança as bases? Organizando. Então essa é a ideia da palavra, você organiza as coisas, não é? Então organiza aquelas coisas para lançar os fundamentos e construir. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que além de vocês exortarem uns aos outros, vocês têm que aprender a organizar uns aos outros, a vida um dos outros. Ajudar um ao outro a organizar aquilo que está em desordem, aquilo que a gente não está conseguindo sozinho organizar. Só que essas duas palavras,
elas vêm acompanhadas, no próprio texto, de dois fundamentos que, se a gente não pressupõe, a gente entende exortação e edificação de uma maneira completamente esquisita, equivocada. Quais são esses dois fundamentos? O primeiro fundamento é o fundamento que eu vou chamar aqui de poiesis. O que é poiesis? A palavra grega poiesis, de onde vem poesia, de onde vem também a palavra técnica, essa coisa toda. No fundo, tem a ver com tudo aquilo que o homem produz. Tudo aquilo que a gente faz. E é o contrário da noesis. Noesis é aquilo que a gente pensa. É só o que a gente contempla. Uma tem a ver só com o pensamento. Um tem a ver só com as ideias. Um tem a ver só com o conhecimento. O outro tem a ver com ação. Um outro tem a ver com o que você faz. Um é prático, o outro é teórico. Ou seja, Paulo está trabalhando tanto a exortação como a edificação, não no plano intelectual, não no plano do mero conhecimento, não é no plano da noesis, é no plano da poiesis, é no plano do que se faz, do que se produz. Observe que o versículo termina dizendo, como vocês têm, olha aí o poiel, como vocês têm feito. Não é algo que você ensina, não é algo que você teoriza, é algo que você realiza, é algo que você faz. Essa é a primeira coisa. Exortação é algo que você faz. Edificação é algo que você faz. Não adianta ficar pensando, é fazer. Segundo, a exortação e a edificação exigem reciprocidade. Observe que as duas palavras dizem o seguinte, vêm acompanhadas da seguinte ideia: exortem ou consolem uns aos outros, edifiquem-se reciprocamente, mutuamente, uns aos outros. Ou seja, tanto a exortação como a edificação não pode ser prescindida da coletividade, da comunidade. Você não pode acordar num belo dia dizendo assim, hoje eu vou dar uma exortada em mim. Estou precisando me exortar. Vou olhar no espelho, né, e vou me exortar. Não. Você também não vai acordar num belo dia dizendo assim, hoje eu vou me edificar. Não. Tanto a exortação como a edificação é um trabalho de graça e misericórdia. Ela acompanha o modelo das virtudes teologais. Assim como as virtudes teologais não é algo que você faz, mas é algo que você recebe, porque quem faz é Deus. Quem te dá é Deus. Quem produz e realiza é Deus. Você é só alvo desse amor, dessa fé, dessa esperança. Assim, a exortação e edificação na vida da igreja é a boa dádiva que eu e você temos para ofertar uns aos outros. Exortação e edificação são como as virtudes teologais. Um presente que nós damos ao nosso irmão, à nossa irmã, como se fosse uma imitação do presente que Deus nos deu, o triplo presente do amor, da fé e da esperança. Mas aqui eu preciso fazer uma primeira observação e explicar agora cada uma dessas palavras, e com isso a gente vai concluir esse raciocínio. Primeiro, o que é exortar? Eu havia dito para vocês agora há pouco que os tradutores escolheram bem a palavra consolar. E eu concordo, porque se a gente traduzir por exortar, muita gente vai entender errado o texto, porque a nossa compreensão de exortação é equivocada. E aí, a palavra exortação aqui precisaria ser entendida no seu sentido mais puro. E aí, para a gente entender o que é exortação, não, é melhor que as pessoas, ao lerem, percebam que isso é um ato de consolo. É amigável. Porque, em geral, quando a gente fala em exortar, a gente fica, não é? Hoje eu vou acordar exortando todo mundo. Eu vou exortar. E exortar o que é? É mirar a espingarda no irmão.
Olha, agora, hoje ele vai ter o que merece. Ela fez isso. Vai ouvir agora. Vou falar tudo. E a gente confunde exortação com o mecanismo do bode expiatório. O mecanismo do bode expiatório você resolve com esporte. Vai andar, vai correr, descarrega a sua raiva nas coisas que você pode fazer, comendo. Mas não amaldiçoa o coleguinha. Você não precisa brigar com o coleguinha e arrancar a cabeça da coleguinha da igreja, porque a coleguinha da igreja está perseguindo você todos os dias. Você não precisa matar a irmãzinha e usar isso como um argumento para, eu estou exortando. Eu só arranquei os cabelos dela, mas eu só exortei. Não, exortar não é uma maneira de ferir, é uma maneira de salvar. Se você, ao exortar alguém, pensou em ferir alguém, você já não entende o que é a conversão. Porque o amor, a fé e a esperança não foi um meio pelo qual Deus te feriu, te agrediu. Foi o meio pelo qual Ele te salvou, restaurou você. Exortação, então, é uma obra de amor, irmãos. É obra de amor. Se você não está transbordando de amor, você não é uma pessoa adequada para exortar. Tem gente que é assim, não, quem é a melhor pessoa para exortar? Aquela pessoa que é direta. Gente, em geral, essas pessoas vão cortar o coração das pessoas com serrote enferrujado. E aí é complicado. A exortação tem que ser, sabe, é cirúrgico. Tem que usar, bisturi. Serrote enferrujado vai destruir tudo que vem pela frente. É precisão. E precisão você só consegue com amor. É o amor que vai fazer você se preocupar com cada detalhe. A pressa, a raiva, a fúria, a bilis vai fazer você botar para fora tudo, menos exortação. Então, exortação é um ato de amor, primeira coisa. Segundo, a exortação não é um ato hierarquizador, do tipo, aquele que exorta está acima do que é exortado. Então quem vai exortar vai falar de cima para baixo. Olha, eu sou o pastor. Eu sou a fulana. Eu sou a líder. Nada disso. Você exorta porque você é crente. Tá certo? Essa é a primeira coisa. E você exorta mal. Aí deixa quieto, não vou falar mais não. Então é o crente que vai exortar. O sacerdócio de todos os crentes é o fundamento da exortação. A exortação já não é mais uma peculiaridade do clero. É uma obra dos crentes. Paulo não está dizendo, os pastores, os presbíteros da igreja exortem. Paulo está vendo uma igreja sofrendo. E está dizendo, vocês precisam se exortar. Vocês precisam de exortação mútua. Mas o que é exortação? Se não é um princípio de cima para baixo, se não é uma pessoa que vai falar de cima para baixo, mas é alguém que vai exortar dizendo da mesma forma, eu preciso daquilo que eu estou oferecendo. Eu estou dando aquilo que eu preciso. A exortação, portanto, ela é da ordem do exemplo que Jesus deu aos seus discípulos no lava-pés. Todos estão com os pés sujos. Todos podem lavar seus próprios pés, mas o que Jesus quer ensinar? Pedro, você pode lavar seus próprios pés, mas você não deve. Você poderia tentar edificar-se a si mesmo, mas você não deve. Um outro exemplo paulino é o exemplo do fruto do Espírito, um dos exemplos mais significativos. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele fala do fruto. Olha que metáfora linda isso. Você já viu aqui alguma árvore comendo o seu fruto? Ela come o seu próprio fruto. Que delícia, hoje o fruto que eu produzi foi maravilhoso. Não tem como você dar uma dentada na sua exortação. A sua exortação vai ser devorada por uma outra pessoa. No momento em que você oferece uma exortação, você é só uma árvore.
Você só vai comer o fruto da exortação não quando você produzir uma exortação para si mesma, mas quando você encontrar uma árvore frondosa que te oferta o fruto da exortação. E aquele fruto, quando você devora, ele transforma você. Porque a exortação é um chamar para junto. Chamar para estar junto. Então, exortar não precisa nem gritar. Porque a pessoa está tão pertinho que o exortar não poderia ser entendido como uma bronca. Exortação é como a gente viu ontem Paulo fazendo com os colossenses. Apresentando imperativos que são indicações. E um crente, quando vai exortar, ele vai usar um único imperativo: as Escrituras. Minha irmã, meu irmão, a Bíblia está dizendo isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por causa dessa e dessas razões. Ou seja, usamos as Escrituras como imperativos que dão direção. Só que a palavra paracaléu, ou exortação, nunca deveria ser entendida como bronca, mas sim como uma afirmação de um imperativo que sempre vem acompanhado de um encorajamento. Por isso que a palavra consolo aparece aqui de uma maneira extraordinária. Porque a exortação não é simplesmente alguém que te faz ver algo que você não está conseguindo enxergar. A gente tem ponto cego, minhas irmãs. Sabe, o ponto cego a gente não enxerga. E você pode não só fazer com que aquele ponto cego do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua colega de trabalho, das pessoas do seu convívio, não só você pode fazer com que isso se salte aos olhos e as pessoas vejam, mas você pode, pela palavra de Deus, encorajá-las a lidar com este ponto cego, com a mesma matéria que você usa para lidar com o seu ponto cego, que nunca tem uma origem numa autoexortação, mas é sempre o trabalho de ouvir alguém que emprestou os seus olhos, para que você enxergasse o que você não pode enxergar, porque está no teu ponto cego. A exortação é um meio de expressarmos amor por pessoas que estão ao nosso lado, que amamos, mas que não estão enxergando. Há um ponto cego. E esse ponto cego precisa vir à luz. E ele não pode vir à luz senão com imperativos e encorajamento. O encorajamento, a fonte é sempre a fé, o amor e a esperança. Essa é a matéria bruta do encorajamento. Por último, Paulo não só diz que aquela igreja precisava se exortar mutuamente, mas essa igreja precisava se edificar mutuamente. Oikodomel, ou seja, uma maneira de organizar, estabelecer os fundamentos e construir a casa, é uma maneira de entender edificar como ajudar alguém que percebeu uma desordem e não está conseguindo organizar. E você está ali presente como alguém que ajuda a organizar, que ajuda a ordenar. Por vezes a gente precisa disso na vida, meus irmãos. Por vezes. A gente não consegue organizar a nossa vida inteiramente. Vai ter o ponto cego, que vai mostrar uma desordem. E é ponto cego, a gente não está sabendo lidar. A gente precisa de ajuda. E Deus nos deu a igreja por isso, minha irmã. Se eu pudesse dizer para você qual é o cerne da mensagem de hoje. O cerne da mensagem de hoje é um só. Seja uma membro fiel da sua igreja local.
Porque exortação e edificação não se faz dentro de sua casa, nem no seu trabalho, nem no seu ambiente de estudos, exatamente na igreja. Mas você vai dizer para mim, Jonas, tem muita gente que exorta com serrote enferrujado, meu coração está triturado. É verdade. Muitas pessoas hoje na igreja estão sofrendo porque a exortação e a edificação não andam juntas. Porque a exortação não é uma obra de amor, não é uma doação, não é uma entrega, não é uma expressão de amor, de cuidado, que visa a salvação, restauração. Às vezes, exortação é um meio burocrático de como eliminar os problemas que nós não conseguimos resolver com paciência, amor, dedicação, sangue, suor e lágrimas. Então, como a gente resolve? Vamos seguir a regra. Como funciona a regra? E se Jesus não nos exortasse mais? E se Ele entregasse eu e você às nossas próprias paixões? E se Ele simplesmente dissesse, se vire com seu ponto cego? Você sabe que o único lugar onde você pararia seria no abismo. O reino de Deus é um reino de doação. Desde o início, Deus criou e doou. Porque desde toda a eternidade, o Pai e o Filho se doam ao Espírito. O Filho e o Espírito se doam ao Pai. O Espírito e o Pai se doam ao Filho. E os três se doam à criação, se doam aos primeiros homens, aos nossos pais. Mas nossos pais não conseguem imitar a doação divina. Porque se existe algo que milita contra a doação, se existe algo que é como se fosse as trevas e a luz para a doação como luz, é a cobiça. É a quebra do 10º mandamento, o primeiro pecado que nos desviou do amor supremo. Porque a gente não sabe mais doar. A gente só quer tomar. A gente quer chegar nas nossas igrejas e a gente quer saber o que elas têm para nos oferecer. O que ela tem para me oferecer? Tem um estacionamento legal? Tem espaço para crianças? Tem programação para adolescentes? Para jovens? Não, minha igreja é um caos. Não vou para uma igreja mais chique. Uma igreja que tem a minha, né? A igreja não é um lugar para a gente cobiçar. É um lugar para se entregar, para se doar, para imitar Jesus. E se você tem as marcas das virtudes da doação de Deus, que é a fé, a esperança e o amor, a sua vida na igreja local é uma vida de doação. Não é uma doação para comprar meramente um carpete novo para a sua igreja. É uma vida de doação para aqueles irmãos e irmãs que estão ali. Por quê? Porque você também precisa. Não é porque você é super poderosa. Tem tudo, todos os recursos. Você tem seu ponto cego e é por isso que você precisa também da igreja local. Porque ela vai ser os teus olhos na tua cegueira. Ela vai ser a capacidade que Deus te dá de poder lidar com as desordens do mundo interior, que você tenta resolver com o mundo exterior. Como é que a gente tenta resolver a bagunça interna?
arrumando o quarto, arrumando a casa, arrumando o escritório, arrumando as contas, arrumando o orçamento, porque é a sensação fria de que conseguimos organizar uma desordem que aqui não está sendo organizada. Há uma desordem interior no nosso coração, que pela soberania de Deus usa como uma oportunidade para que cada um daqueles que são membros de uma igreja local possam desfrutar de uma união que não tem uma razão de ser, a não ser a união com Cristo. Jonas, eu já fui muito ferido com a igreja. A igreja já me feriu bastante. Já fui assolado, inclusive, por igrejas, por pastores. E hoje, eu fiz o exercício crítico que na hora eu não conseguia fazer. Um dia alguém disse para mim, e você? Você já conseguiu fazer uma análise de você mesmo? Você está mudando de tanta igreja, tanta igreja, tanta igreja. Será que o problema não pode estar em você? Eu fiz, e o problema estava. Estava mesmo. Obrigado. Isso é exortação. Mas ao mesmo tempo você sabe que algumas dessas feridas impedem que você consiga perceber o quanto a exortação é importante para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha. E que às vezes a gente não para pensar o quanto esse papel é importante. Para aquelas que são mulheres de pastor, fecha os ouvidos aí, Juliana. A exortação que você faz ao seu marido é a exortação mais importante da vida dele. Porque a exortação que é feita por aquela que Deus escolheu para testemunhar a porcaria de homem que você é. E o que Deus faz com essa porcaria. E como, ao longo de anos, essa porcaria vai sendo trabalhada por Deus, não para ficar com a sua cara, não para que seu marido fique do seu jeito, mas testemunhar pela exortação o seu marido cada vez mais parecido com Jesus. Se existe algo valioso que você pode carregar para a sua vida, como uma missão, é a exortação. Porque ela não é uma bronca. Ela é um presente. E como mamãe ensinou sempre o filhinho, quando a gente recebe um presente, a gente tem que dizer, obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, a gente é tão pequeno. E ao mesmo tempo a gente quer ser tão grande. Sabendo que a gente nunca vai ser grande. Mesmo assim a gente quer ser grande. Mas é a tua palavra que nos põe no nosso devido lugar. E ela nos ensina que o Senhor faz isso usando pessoas. A igreja local é o teu bisturi. É como o Senhor faz cirurgias precisas em nosso coração. Não para que a gente fique parecido com outras pessoas da igreja, mas para que a gente seja parecido com o Filho. Aquele que o Senhor nos uniu. Tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas transgressões. Tem misericórdia, Senhor. Porque muitos de nós, no afã de querermos viver, de querer viver uma vida santa, esquece que sempre os santos têm pontos cegos. De que não existe a possibilidade de vivermos essa vida sem pontos cegos, e os pontos cegos representam desordens.
desordens que o Senhor permite justamente para que elas sejam trabalhadas, muitas vezes como um espinho na carne, que precisam ser trabalhadas por toda a vida, até o último fôlego de nossa vida aqui presente. E às vezes a gente quer pedir, tira, Senhor, arranca esse espinho, tira de uma vez por todas, não quero mais sentir isso, mas ele está ali para o Senhor nos salvar. Porque ele é o meio que o Senhor utiliza para salvar. Às vezes a exortação é espinhosa. Ela lida com áreas da nossa resistência, com conversas que não queríamos ter. Ela vai lá fundo. E as pessoas hoje não querem mais profundidade, elas querem conversas superficiais. Elas querem soluções rápidas, ligeiras, querem 7 passos. Tem misericórdia, Senhor, nos dá uma igreja de profundidade, que seja simples e não simplista, que seja clara, mas profunda, que seja capaz de conversas profundas, regadas pela fé, o amor e a esperança. Conversas tão profundas que sejam capazes de trabalhar nossas áreas de resistência. Resistência à sua obra, resistência ao Senhor, resistência à sua vontade, resistência àquilo que o Senhor quer. Trata com o nosso caráter, Senhor. Mas usa aqueles agentes poderosos que nos acordam do sono da alma e nos fazem perceber que é preciso organizar a casa e que a gente não vai conseguir fazer isso com o nosso próprio braço, de que a gente vai precisar de ajuda, e quem precisa de ajuda e não consegue se humilhar nunca vai ser ajudado. Então que haja hoje aqui humilhação, uma humilhação que começa diante do Senhor e termina na tua igreja local, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor. É no nome do teu Filho que oramos, Pai. Amém.